Olá! Nesta videoaula, vamos aprender um pouco mais sobre o processo de seleção das comunidades e áreas prioritárias para a implantação de NUPDECs em um município. Antes de iniciarmos o processo de seleção das áreas prioritárias, vamos aprender um pouco melhor sobre a percepção de riscos. O entendimento dos riscos aos quais uma comunidade ou município estão submetidos permite com que sejam implementadas políticas e estratégias para a redução dos riscos já existentes, prevenir a instalação de novos riscos e gerenciar os riscos residuais. Além disso, cada tipologia de desastre demanda ações específicas de preparação e resposta, assim como desencadeiam diferentes tipos de impactos no local de ocorrência. Dessa forma, entender a situação local, tanto relacionada à ocorrência de desastres, como à atuação e estrutura da Defesa Civil Municipal, é essencial para iniciar a identificação das áreas prioritárias. Conforme já estudamos, a iniciativa pela formação de um NUPDEC pode partir tanto dos gestores públicos como da própria comunidade, que vivencia as demandas e as consequências de uma sociedade carente de capacidade e sem resiliência a desastres. Com isso, vamos iniciar nossos estudos considerando que a iniciativa para a formação do NUPDEC partiu dos agentes de proteção e defesa civil municipais. Para esse caso, é necessário identificar as áreas de risco de todo o município, considerando dois aspectos principais: comunidades com maior grau de risco a desastres e interesse e organização social dos locais avaliados. Para considerar o grau de risco ao qual as comunidades estão expostas, é necessário avaliar o município aplicando uma mesma metodologia para todo o território, possibilitando a comparação da ameaça, exposição e vulnerabilidade de cada região. Vale lembrar que a avaliação de risco é um processo de estudo e diagnóstico das condições de risco de uma região ou área, com o objetivo de pautar o planejamento futuro para a redução de riscos de desastres mediante a análise das capacidades de enfrentamento da área de interesse. Somente depois dessa etapa é que é possível selecionar as comunidades que apresentam maior interesse e organização social para facilitar o processo de implementação e manutenção de um NUPDEC. Vale lembrar que a formação e manutenção de um núcleo exige a participação conjunta da comunidade e dos agentes públicos. Definir a área de implementação de um núcleo, observando apenas as áreas de risco, não é indicado, pois existe uma grande chance de a comunidade não participar efetivamente das atividades propostas para o NUPDEC. Quando a iniciativa para a formação de um núcleo parte da própria comunidade, não há necessidade de desenvolver uma avaliação de risco em todo o município, pois a comunidade já está definida. Entretanto, lembramos que o conhecimento das áreas de risco é uma responsabilidade do órgão municipal de proteção e defesa civil, conforme definido pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e deve ser desenvolvido independentemente do interesse em formar um NUPDEC. Além disso, é importante relembrar que a criação de um núcleo comunitário resulta em novas demandas, tanto para os voluntários envolvidos como para os agentes públicos. Por isso, é necessário avaliar a necessidade de criar um NUPDEC na comunidade que está solicitando sua formação. Uma vez que a comunidade foi determinada, independente de quem teve a iniciativa, é necessário desenvolver um mapeamento da comunidade com as áreas de risco e as edificações de maior vulnerabilidade. Para isso, comunidade e agentes de proteção e defesa civil atuam em conjunto, visitando as áreas de maior risco de dentro da comunidade para mapear e cadastrar a população residente que se encontra em situação de maior risco.
Somente com o mapeamento em mãos e com a delimitação e cadastro da população é que será possível seguir para a elaboração do plano de ação do NUPDEC, que será desenvolvido com foco nos principais desastres e vulnerabilidades identificadas para a comunidade em questão. Como vimos, o processo de seleção das áreas prioritárias para a formação e manutenção de um NUPDEC engloba características como definição das áreas de risco no município, identificação da capacidade de gestão local para gerir as demandas oriundas da criação de um NUPDEC, interesse e mobilização da comunidade, definição das áreas de risco locais com visitas em campo e cadastro da população residente em área de risco. Agora que aprendemos com mais detalhes sobre o processo de definição dos locais a serem implementados os NUPDECs, siga com o curso para ver quais são os próximos passos necessários para a formação e oficialização de um núcleo comunitário de proteção e defesa civil.